Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. O texto que eu quero compartilhar com vocês está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, o verso de número 23. Vamos ler? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo faz uma distinção muito clara aqui. Aqueles que estão nas consequências do pecado, que é a queda estabelecida desde o Éden, né? E aqueles que são retirados dessa condição da queda em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando nós pensamos na queda, talvez por não analisarmos com profundidade, alguns acham que é um tropeço, que a gente consegue levantar, que a gente consegue com facilidade se livrar. Não. É algo intransponível, nos leva a um abismo, uma quebra de relacionamento com Deus. É uma quebra de inimizade com o próximo. Estabelece guerra entre a humanidade, entre os sexos, estabelece guerra contra o meio ambiente. O homem só destrói e se autodestrói. Isso é muito sério. Além de impor limitações sociais, limitações físicas, toda a questão de dor, de enfermidade, de sofrimento, tudo isso é resultado da queda. Sem contar a morte física e a morte eterna. Então, quem está morto não pode fazer nada. A queda impõe morte. O salário do pecado é a morte. Se nós formos agora, exatamente agora, em um cemitério, você não vai ver nenhuma expressão daqueles que estão sepultados de alegria, de louvor, de descontentamento, reclamação. Não. Quem está morto não pode fazer nada. Portanto, é necessária uma intervenção da parte de Deus, daquele que tudo pode. Porque salvação, meus queridos, não é algo que nós produzimos. Se nós pensarmos no conceito de salvação, é algo que vem de fora, que vem ao nosso encontro. Vamos pensar um pouquinho. Se alguém está morrendo afogado, é porque ele não consegue se salvar, ele não consegue sair de lá. Então é necessário que alguém entre, que algum mecanismo de socorro seja estabelecido naquele momento, para que aquela pessoa seja resgatada com vida, ou reanimada. Quando alguém tem uma parada cardiorrespiratória, se não houver nenhum tipo de manobra, de massagem cardíaca, ou até mesmo de usar um aparelho desfibrilador, essa pessoa pode parar de uma vez por todas e não retornar. Alguém que está preso nas ferragens por conta de um acidente, se não é alguém de fora, com um macaco hidráulico, removendo a ferragem para que a pessoa seja tirada de lá, essa pessoa está presa. Então, quando falamos na queda, é um aprisionamento. E aí nós precisamos lembrar do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Esse dom gratuito é em Cristo Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. E nenhum outro nome dado nos céus e na terra importa pelo qual sejamos salvos. Só Jesus salva. Só Ele se identifica como Senhor e Salvador, dizendo: eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus veio para salvar. Então, o que eu e você precisamos fazer? Primeira coisa é reconhecer que sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus não há o que fazer. Então, nós precisamos nos arrepender. Pastor, mas eu vou ter que me arrepender do quê? Nascemos em pecado. O pecado é um ato de desobediência, de rebelião contra Deus. Então, quem nasce em pecado entende que a salvação é do Senhor, então reconhece o pecado. E não pense nas consequências do pecado, que a pessoa acha que pecado é mentira, é roubar, é um adultério, se está preso em vícios. Também o é, mas isso são muito mais sintomas e consequências do pecado do que propriamente o pecado em si. Para que você possa entender isso, você com certeza já passou por um quadro febril, ou teve alguém na sua família com febre. A febre denuncia que há algo errado, não é a febre o problema. É a forma que o corpo manifesta que tem uma infecção, que tem alguma coisa que precisa ser feita. A partir do momento que se ataca o problema, a febre diminui.
Porque se cuidarmos somente da febre, ela diminui momentaneamente e ela volta. É necessário que entre com anti-inflamatório, com antibiótico e assim por diante. Então, a febre denuncia, a febre mostra que algo está errado. Então, são as consequências de um quadro de inflamação, está febril. Agora, consequências da queda: a pessoa adultera, a pessoa mente, a pessoa agride, a pessoa maltrata, a pessoa desrespeita, a pessoa não honra pai e mãe, a pessoa vai de ladeira abaixo. Então não confunda pecado com os sintomas que o pecado gera. O pecado gera morte, e quem está morto não pode fazer nada. Mas o dom gratuito é a vida eterna. Por isso que nós precisamos nos arrepender. Por isso que nós precisamos crer em Jesus. A Bíblia diz lá em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados e confesse Jesus Cristo. A palavra de Deus em Mateus 10:32 e 33 diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. O dom gratuito é a vida eterna, mas para isso Jesus precisa ser o nosso Salvador. E aí fica a grande pergunta: a quem você está ligado? Quem te representa? Adão, que representa a queda, ou Jesus, que representa a vida e venceu a morte? A quem nós estamos agarrados? Com o pecado ou com a vida? Portanto, hoje você precisa tomar uma decisão. Já que salvação não é algo que a gente produz, que a gente merece, salvação é providência e socorro de alguém que vem ao nosso encontro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregue sua vida a Jesus, seja alcançado por essa tão grande salvação. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado a Deus por teu grande amor. Obrigado a Deus porque com amor eterno o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus, dando-nos, ó Deus, a vida, dando-nos, ó Deus, a liberdade de te servir e de te adorar na beleza da tua santidade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e aumenta a nossa fé em ti, ó Deus. Pai de amor, eu te peço em nome de Jesus. Socorre nessa hora, Deus, cada um que está vivendo, ó Deus, o momento da dor do luto, passando por lutas na área da saúde. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão aflitos. Socorre, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Visita nesta hora, Senhor, o lar da viúva, o lar do órfão, aqueles que estão, ó Deus, à margem da sociedade, muitas vezes até invisíveis, ó Deus, por onde nós passamos. Tem misericórdia. Santo Deus, eu quero te pedir por toda a família, por todo o lar. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Conto com a sua colaboração em curtir, compartilhar e fazer a sua inscrição caso você não seja inscrito. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.